Vlad, o Empalador, era um príncipe medieval cujos atos sanguinários inspiravam o vampiro mais famoso do mundo, o Drácula de Bram Stoker. Hoje, a verdadeira história do Drácula. Lendas de vampiros remontam aos séculos, mas poucos nomes lançaram mais terror no coração humano do que Drácula. No entanto, o personagem fictício, criado pelo autor Bram Stoker, foi de fato baseado em uma figura histórica real chamada Vlad, o Empalador. Vlad, o Empalador, também conhecido como Vlad III, príncipe da Valáquia, foi um senhor da guerra do século XV, no que hoje é a Romênia, no sudeste da Europa. Stoker usou elementos da história real de Vlad para o personagem título de seu romance de 1897, Drácula. Desde então, o livro inspirou inúmeros filmes de terror, programas de televisão e outros contos horripilantes. No entanto, de acordo com historiadores e estudiosos da literatura, como Elizabeth Miller, que estudou a ligação entre o personagem de Stoker e Vlad III, os dois Dráculas não têm muito em comum. Acredita-se que Vlad, o Empalador, tenha nascido em 1431, no que é hoje a Transilvânia, a região central da atual Romênia. No entanto, a ligação entre Vlad, o Empalador, e a Transilvânia é motivo de algum debate, de acordo com Florin Curta, professor de História Medieval e Arqueologia da Universidade da Flórida. Drácula está ligado à Transilvânia, mas o verdadeiro histórico Drácula, Vlad III, nunca possuiu nada na Transilvânia. O Castelo de Bran, uma atração turística moderna da Transilvânia, muitas vezes referido como Castelo do Drácula, nunca foi a residência do príncipe valáquio. Como o castelo fica nas montanhas nesta área nevoada e parece assustador, é o que se esperaria do castelo do Conde Drácula. Mas ele, Vlad III, nunca morou lá. Ele nunca pisou lá. O pai de Vlad III, Vlad II, possui uma residência em Sighisoara, Transilvânia, mas não é certo que Vlad III tenha nascido lá. Também é possível que Vlad, o Empalador, tenha nascido em Târgoviște, que era, na época, a residência real do Principado de Valáquia, onde seu pai era um voivode, um governante. Há também Castelu Corvinolor, também conhecido como Castelo Corvin, onde Vlad pode ter sido preso pelo governador húngaro, John Hunyadi. É possível que os turistas visitem um castelo onde Vlad III certamente passou algum tempo, por volta dos 12 anos. Vlad III e seu irmão foram presos na Turquia. Em 2014, os arqueólogos encontraram provável localização da masmorra. O castelo de Tokat está localizado no norte da Turquia e é um lugar misterioso, com túneis secretos e masmorras, que está atualmente em restauração e aberto ao público. Em 1431, o rei Sigismundo, da Hungria, que mais tarde se tornaria Sacro Imperador Romano, de acordo com o Museu Britânico, introduziu o ancião Vlad em uma ordem de cavalaria, a Ordem do Dragão. Essa designação rendeu a Vlad II o novo sobrenome, Dracul. O nome veio da antiga palavra romena para dragão, Drac. Seu filho, Vlad III, mais tarde seria conhecido como filho de Dracul, ou, em romeno antigo, Draculea, daí Drácula. Em 1890, Stoker leu um livro sobre a Valáquia. Embora não mencionasse Vlad III, Stoker ficou impressionado com a palavra Drácula. Ele escreveu em suas notas, na língua valáquia, significado diabo. Portanto, é provável que Stoker tenha escolhido nomear seu personagem Drácula para associações diabólicas da palavra. A teoria de que Vlad III e Drácula eram a mesma pessoa foi desenvolvida e popularizada pelos historiadores Radu Florescu e Raymond T. McNally em seu livro In Search of Dracula. Embora longe de ser aceito por todos os historiadores, a tese tomou conta da imaginação do público, segundo o New York Times. Segundo Constantin, a Ordem do Dragão estava dedicada a uma tarefa singular, a derrota do Império Turco, ou Otomano. Situado entre a Europa cristã e as terras muçulmanas do Império Otomano, o Principado natal de Vlad II, e mais tarde Vlad III, da Valáquia, era frequentemente palco de batalhas sangrentas, enquanto as forças otomanas avançavam para o oeste da Europa e as forças cristãs repeliam os invasores. Quando Vlad II foi chamado para uma reunião diplomática em 1442 com o sultão otomano Murad II, ele trouxe seus filhos, Vlad III e Radu, junto. Mas a reunião foi uma verdadeira armadilha. Os três foram presos e mantidos como reféns. O Vlad, mais velho, foi libertado sob a condição de deixar seus filhos para trás. O sultão manteve Vlad e seu irmão como reféns para garantir que seu pai, Vlad II, se comportasse bem na guerra em curso entre a Turquia e a Hungria. Sob os otomanos, Vlad e seu irmão mais novo foram ensinados em ciência, filosofia e artes.
De acordo com Radu Floresco e Reynold McNally, Vlad também se tornou um cavaleiro e guerreiro habilidoso. Eles foram tratados razoavelmente bem pelos padrões atuais da época. Ainda assim, o cativeiro irritou Vlad, enquanto seu irmão meio que concordou e foi para o lado turco, o manteve cativo. Enquanto Vlad e Radu estavam nas mãos dos otomanos, o pai de Vlad lutava para manter seu lugar como voivode da Valáquia, uma luta que acabaria perdendo. Em 1447, Vlad II foi deposto como governante da Valáquia por nobres locais e foi morto nos pântanos, perto de Balteli, a meio caminho entre Targovice e Bucareste, na atual Romênia. O meio-irmão mais velho de Vlad, Mircea, foi morto ao lado de seu pai. Não muito depois desses eventos angustiantes, em 1448, Vlad embarcou em uma campanha para conquistar o cargo de seu pai, do novo governante, Vladislav II. Sua primeira tentativa ao trono contou com o apoio militar dos governadores otomanos das cidades ao longo do rio Danúbio, no norte da Bulgária. Vlad também aproveitou o fato de Vladislav estar ausente na época, tendo ido aos Balcãs para lutar contra os otomanos pelo governador da Hungria na época, John Hunyadi. Vlad recuperou o assento de seu pai, mas seu tempo como governante da Valáquia durou pouco. Ele foi deposto depois de apenas 2 meses, quando Vladislav II voltou e retomou o trono da Valáquia, com a ajuda de Hunyadi. Pouco se sabe sobre o paradeiro de Vlad III entre 1448 e 1456, mas sabe-se que ele mudou de lado no conflito otomano-húngaro, desistindo de seus laços com os governadores otomanos da cidade de Danúbio e obtendo apoio militar do rei Ladislaus V da Hungria, que por acaso não gostava do rival de Vlad, Vladislav II, da Valáquia. Enquanto isso, Vladislav II buscou a ajuda do governante otomano Mehmed II. A abordagem política militar de Vlad III realmente veio à tona durante a queda da Constantinopla em 1453. Após a queda, os otomanos estavam em posição de invadir toda a Europa. Em julho de 1456, enquanto os otomanos e as forças de Hunyadi travavam a batalha, Vlad liderou uma pequena força de boiardos, exilados, húngaros e mercenários romenos contra seu velho inimigo Vladislav II, em Targovice. Ele teve a satisfação de matar seu inimigo mortal e o assassino de seu pai em um combate corpo a corpo. Vlad, que já havia solidificado sua posição anti-otomana, foi proclamado voivode da Valáquia em 1456. Uma de suas primeiras ordens de negócios em seu novo papel foi parar de pagar um tributo anual ao sultão otomano, uma medida que anteriormente assegurava a paz entre a Valáquia e os otomanos. Para consolidar seu poder como voivode, Vlad precisava reprimir os conflitos incessantes que ocorreram historicamente entre os boiardos da Valáquia. Durante o banquete oferecido por ele no palácio de Targovice, Vlad, o empalador, ordenou a empalação de cerca de 500 boiardos, talvez apenas realmente 50, com a acusação de que sua desunião vergonhosa era a causa da mudança frequente dos príncipes na Valáquia. Este é apenas um dos muitos eventos horríveis que deram a Vlad seu apelido póstumo, Vlad, o Empalador. Essa história e outras semelhantes está documentada em material impresso da época, no governo Vlad III. Nas décadas de 1460 e 1470, logo após a invenção da imprensa, muitas dessas histórias sobre Vlad circulavam oralmente e depois eram reunidas por diferentes indivíduos em panfletos e impressas. Se essas histórias são totalmente verdadeiras ou significativamente embelezadas, é discutível. Afinal, muitos do que imprimiram os panfletos eram hostis a Vlad III, mas alguns dos panfletos dessa época contam que quase exatamente as mesmas histórias horríveis sobre Vlad, levando a acreditar que os contos são pelo menos parcialmente precisos historicamente. Algumas dessas lendas também foram coletadas e publicadas em um livro, The Tale of Drácula, em 1490, por um monge que apresentou Vlad III como um governante feroz, mas justo. Vlad é acreditado por empalar dezenas de mercadores saxões em Kronstadt, atual Brasov, Romênia, que já foram aliados dos boiardos em 1456. Na mesma época, um grupo de enviados otomanos supostamente teve uma audiência com Vlad, mas se recusou a remover seus turbantes, citando um costume religioso. Elogiando-os por sua devoção religiosa, Vlad garantiu que seus turbantes permaneceriam para sempre em suas cabeças, por supostamente ter as coberturas de cabeça pregadas em seus crânios. Depois que Mehmed II, aquele que conquistou Constantinopla, invadiu Valáquia em 1462, ele conseguiu ir até a capital da Valáquia, Targovice,
mas encontrou deserta. E na frente da capital, ele encontrou os corpos dos prisioneiros otomanos de guerra que Vlad tomou, todos empalados. Em uma batalha em 17 de junho de 1462, conhecida como Ataque Noturno a Targovice, as forças de Vlad III e Mehmed II lutaram de 3 horas após o pôr do sol até cerca de 4 da manhã, no sopé das montanhas dos Cárpatos, de acordo com McNally e Floresco. O ataque foi uma tentativa de assassinar Mehmed II, mas usando apenas tochas e sinalizadores. As forças da Valáquia não conseguiram localizar sua tenda e o alarme foi disparado. Estimam que 5.000 homens de Vlad foram perdidos para 15.000 otomanos, mas apontam que foi um ato de temeridade extraordinária, que é celebrado na literatura romena e no folclore popular. As vitórias de Vlad sobre os invasores otomanos foram celebradas em toda a Valáquia, Transilvânia e no resto da Europa. Até o Papa Pio II ficou impressionado. A razão pela qual ele é um personagem positivo na Romênia é porque ele tem reputação de ter sido um governante justo, embora muito duro. Pouco depois do empalamento dos prisioneiros de guerra otomanos, em agosto de 1462, Vlad foi forçado ao exílio na Hungria, incapaz de derrotar seu adversário muito mais poderoso, Mehmed II. Vlad foi preso por vários anos durante seu exílio, embora durante o mesmo tempo ele se casou e teve 2 filhos. O irmão mais novo de Vlad, Radu, que se aliou aos otomanos durante as campanhas militares em andamento, assumiu o governo da Valáquia após a prisão de seu irmão. Mas após a morte de Radu, em 1475, os boiardos locais, bem como os governantes de vários principados próximos, favoreceram o retorno de Vlad ao poder. Em 1476, com o apoio do voivoda da Moldávia, Estevão III, o Grande, de 1457 a 1504, Vlad fez um último esforço para recuperar seu assento como governante da Valáquia. Ele roubou o trono com sucesso, mas seu triunfo durou pouco. Mais tarde, naquele ano, enquanto marchava para outra batalha com os otomanos, Vlad e uma pequena vanguarda de soldados foram emboscados e Vlad foi morto. Há muita controvérsia sobre a localização da tumba de Vlad III. Algumas pessoas dizem que ele foi enterrado na igreja do mosteiro de Znagov, no extremo norte da moderna cidade de Bucareste, de acordo com as tradições de sua época. Mas, recentemente, os historiadores questionaram se Vlad poderia realmente estar enterrado no mosteiro de Comana, entre Bucareste e Danúbio, que fica próximo ao local presumido na batalha em que Vlad foi morto. No entanto, uma coisa é certa. Ao contrário do Conde Drácula de Stoker, Vlad III definitivamente morreu. Apenas as suas histórias angustiantes de seus anos como governante da Valáquia permanecem para assombrar o mundo moderno e criar fantasias com filmes e livros. Este foi a História Explicada de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e cuide-se bem.